Eu louvo a Deus pela sua vida e estou feliz em ter você aqui em nosso canal para acompanhar mais um resumo e destaque de um outro livro da Bíblia. Hoje nós falaremos sobre Números, é o quarto livro de Moisés. E neste livro nós encontramos a descrição de como foi a caminhada do povo de Israel pelo deserto durante aqueles 40 anos. O livro começa onde o livro de Êxodo terminou, e o livro de Números, então, um livro histórico, conta a saída do povo de Israel ali do pé do Monte Sinai até a sua chegada às margens do Rio Jordão, só precisando atravessar esse rio para tomar posse de Canaã. Apenas Josué, ao lado de Caleb, foram os únicos dois dos 12 espias que acreditaram que Deus poderia fazer a nação de Israel conquistar Canaã apesar de todas as dificuldades. E como Josué e Caleb e os outros 10 espias fizeram aquele trabalho de espionagem em Canaã durante 40 dias, porque houve a dúvida, Deus fez então com que cada dia daquela espionagem se tornasse em um ano de caminhada. Então, como os espias olharam Canaã durante 40 dias e duvidou, então agora o povo deveria rodar pelo deserto não por 40 dias, mas por 40 anos devido à incredulidade daquele povo. O livro de Números, então, começa com a relação de um número de pessoas e termina com uma relação de outro número de outras pessoas. Essas outras pessoas que aparecem neste segundo censo são aquelas que saíram do Egito quando tinham menos de 20 anos de idade ou aquelas que nasceram durante aquela caminhada no deserto. E é exatamente por conter dois recenseamentos neste livro, um no começo e outro no capítulo 26, é que o nome deste livro se tornou Números. É neste livro que nós encontramos a tão famosa bênção sacerdotal, aquela em que diz que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. É neste livro também que nós encontramos aquele curiosíssimo caso em que um animal fala. A jumenta do profeta Balaão fala com ele. E além da serpente lá no Éden, que foi usada por Satanás para convencer Eva ao pecado, apenas no livro de Números, nesse caso da jumenta de Balaão, é que nós vemos um outro caso, uma outra vez em que um animal falou. E é também neste livro de Números que nós encontramos um episódio muito interessante que foi usado por Jesus para ilustrar a sua morte, naquele caso da serpente de bronze que foi levantada no deserto, para que todos aqueles que tivessem sido mordidos por serpentes venenosas e olhassem para aquela serpente de bronze, eles não morreriam, eles seriam curados e seriam salvos. E lá no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus aplicou essa história a si mesmo, pois disse que da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto sobre um madeiro, da mesma forma Jesus, o Filho do Homem, também seria levantado sobre o madeiro. E quem olhasse para ele com fé seria curado, seria restabelecido, seria salvo e seria finalmente, e pela graça de Deus, liberto da morte. Quando Paulo cita alguns eventos da história do povo de Israel, ele lembra dos acontecimentos que estão narrados no livro de Números. E Paulo diz ali que as coisas que foram registradas neste livro são para o nosso ensino, para o nosso aprendizado e para que nós evitemos cometer os mesmos erros que o povo de Israel já cometeu no passado. E dois grandes pecados que são mencionados no livro de Números e para os quais nós devemos também ter atenção para evitá-los são o pecado da incredulidade, de duvidar do poder de Deus, da capacidade de Deus, das promessas de Deus, e também o pecado da rebeldia, a insubmissão a autoridades estabelecidas por Deus, o questionamento sobre o posicionamento de que a liderança tomou, e liderança esta instituída por Deus. Então o pecado da rebeldia e o pecado da incredulidade são severamente punidos por Deus. E o texto deste livro que eu gostaria de destacar está no capítulo 23, versículo 19,
em que Deus diz o seguinte: mas o Senhor, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é como nós, que erramos, que precisamos voltar atrás, que precisamos nos retratar, que precisamos pedir desculpas e etc. O nosso Deus é um Deus que nunca cometeu uma falha sequer. O nosso Deus é um Deus que nunca errou com ninguém. O nosso Deus é um Deus que nunca falhou nas suas promessas. É um Deus que se promete, cumpre. É um Deus que se disse que ia fazer, ele de fato fará. É um Deus que chega no tempo certo em as situações e aspectos em nossa vida. Ele não chega adiantado, ele não chega atrasado, ele não erra o que fazer, com quem fazer. Enfim, Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. E o nosso louvor, o nosso reconhecimento e a nossa adoração, então, a esse Deus maravilhoso, perfeito e que age sempre corretamente, individualmente, com cada um de nós. Peço que você deixe algum comentário aqui no nosso canal, que você curta esse vídeo, compartilhe também, fale dele para outras pessoas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque a cada semana nós teremos aqui o resumo e o destaque de um livro da Bíblia. Até a próxima semana, quando eu espero você para a gente acompanhar sobre mais um livro da Palavra de Deus. E que Ele te abençoe.